Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, neste domingo, 13º, após o Pentecostes, acabamos de ouvir duas leituras do Evangelho de São Mateus, com duas passagens diferentes. No primeiro, o Senhor nos apresenta uma parábola, onde, dirigindo-se a seus apóstolos, mas mostrando aos fariseus o que eles fizeram no Antigo Testamento com os profetas que o Senhor enviou ao longo da história da salvação. Esta parábola nos mostra Israel como uma vinha, muitas vezes chamada a vinha do Senhor. E então o Senhor colocou uma cerca e colocou uma torre. Essa torre, dizem os padres da igreja, é a lei do Antigo Testamento que regulava a vida da vinha. E esta vinha teria que dar frutos para Deus. E viria o Senhor cobrar os frutos. Mas os vinhateiros não foram fiéis a Deus nesse sentido, porque mataram, maltrataram, afastaram, apedrejaram os profetas que o Senhor enviava para alertá-los sobre o trabalho da vinha. Santo Ambrósio comenta esta passagem e mostra que, de fato, a vinha era Israel, a torre era a lei, e no final deste evangelho diz que a vinha, depois de terem matado o filho, levaram para fora e o mataram, tal como Cristo. Não estava falando com os fariseus, eles fizeram essa maldade e mataram ao filho, ao filho do pai que plantou a vinha. Inclusive na liturgia episcopal tem uma oração que é belíssima, quando o bispo diz aqui, olhando para o altar, diz: Senhor, visita esta vinha que a tua destra plantou. Como os judeus rejeitaram a Cristo, mataram a Cristo, o Senhor entregou a vinha a outro povo. E esse povo somos nós. A igreja é o povo, é a vinha do Senhor, que comporta também aos judeus, mas foi aberta para os gentios, os não-judeus. Então nós somos o povo de Deus, os não-judeus, embora também há judeus no povo cristão. Mas a esse povo Deus entregou a vinha, não mais aquela torre, mas uma vinha viva, que é a igreja. Portanto, o Senhor cobrará os frutos. Nós temos falado muitas vezes que o objetivo dos cristãos na igreja, o nosso objetivo, São Serafim de Sarov ensina que o propósito do cristão é a santificação. Possuir o dom do Espírito Santo e produzir as boas obras que o Espírito Santo concede aos santos e santas e que é oferecido para todos nós. Então, cada um de nós terá que frutificar e que será cobrado. Deus nos deu a graça. Mas como? No batismo, na crisma, na comunhão, na confissão, na unção dos enfermos, na ordenação dos bispos, presbíteros e diáconos, no casamento. Ali Deus dá a graça, por isso o sacramento é a graça que é conferida em cada um dos sacramentos, para que nós frutifiquemos. Então o cristão não pode estar como uma árvore, como aquela figueira que não produz frutos, porque o Senhor vai cobrar os frutos. E nós estamos vendo hoje, nos tempos de hoje, estão havendo
embora nós estamos cheios de notícias, mas está acontecendo um fenômeno muito interessante, que são as conversões a Cristo entre os muçulmanos, entre os judeus, entre os não cristãos. Muitas conversões a Cristo. Parece ser que a hora está se aproximando, o Senhor está se manifestando com força. Eu tenho visto testemunhos assim, terríveis, pessoas que se converteram, gente que foi jogada num poço e Cristo está revelando. No Paquistão, alguns cristãos foram amarrados na trilha do trem. E o trem parou. Então, estamos vendo que nos países onde o cristianismo não é maioria, Nigéria, Sudão, Iêmen, Síria, embora tenha uma parte cristã, todos esses povos, Afeganistão, Paquistão, na Índia também tem Islã, estão perseguindo e matando os cristãos. E o impressionante é como estas pessoas estão resistindo e sacrificando suas vidas, inclusive imãs, que são aqueles que dirigem os muçulmanos, e os rabinos, que estão se convertendo ao Senhor. E nós que temos, nesta vinha do Senhor, vivemos uma vida tranquila, sem persecuções, nada impede que nós sejamos cristãos. E que tipo de cristianismo estamos vivendo nós? Um conforto, isto não é nenhuma acusação a ninguém, mas uma reflexão de que cristianismo estamos vivendo. É de frutos? Ou estamos muito acomodados, sendo cristãos uma vez por semana, enquanto que outros estão sacrificando suas vidas por Cristo? E aí o segundo evangelho nos fala disso. Vós sois a sal do mundo, vós sois a luz do mundo. Esses cristãos que estão sendo perseguidos estão convertendo milhares de pessoas, porque a luz de Cristo que está em nós, se nos deixarmos ela brilhar, iluminará esse mundo de trevas que nós estamos vivendo. Brilhe a vossa luz. Não se trata de aparecer, não se trata de ser famoso. É que brilhe nas obras que vosso Pai diz para o Evangelho. Portanto, é outro tipo de brilho. É a luz do Espírito que tem que brilhar em nós, para que nós não sejamos trevas nas trevas, e sejamos luz nas trevas. Há uma diferença muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito grande de sermos cristãos. O ser cristão não é apenas um crachá, ou uma roupa, ou uma carteirinha onde nós pertencemos a um clube exclusivo, de gente legal, e nós estamos vivendo no conforto de Cristo, enquanto Cristo foi crucificado por nós, enquanto muitos cristãos estão sendo sacrificados, mortos, apedrejados. Na Nigéria, numa província de maioria cristã, quase 90%, grupos islâmicos estão incendiando casas, queimando, matando assim, aos montes. Isso foi sempre. O Império Romano, o Império Otomano, o comunismo matou muitos cristãos. Então a vida da igreja é essa realidade. Perseguição, sofrimento. E eles estão enfrentando tudo isso com fé, com coragem, com Cristo. E Cristo, então, não é apenas uma coisa bem bonita que nós temos ali na sala. É a realidade que move a vida das pessoas. Então, é a fé que dá frutos. Esse que é o tema
dá os frutos e produz a luz em nós. Aí produz o Evangelho. Portanto, peçamos ao Senhor nosso Deus que nos conceda a coragem, a força, a graça, o discernimento, a fé, para que nós possamos frutificar. É só isso. Porque todos nós somos convidados e convocados à santidade. Todos nós somos convidados a frutificar. A palavra dos talentos fala. Um recebeu um talento, outro recebeu 2, outro recebeu 5, cada um de acordo com aquilo que Deus deu. Deus não vai cobrar nada além daquilo que Ele lhe deu. Que Deus é justo, que Deus é perfeito. O seu um talento é o seu 100%. Seus 2 talentos é o seu 100%. 5 é o 100% que lhe será cobrado. Porque teve um que enterrou. Disse, não, eu muito trabalho, não quero não. Mas será cobrado o talento. O talento é de Deus, não é meu, não é nosso. É dele. E ele dá. Portanto, meditemos que árvore nós somos. Árvore da vida ou uma árvore destinada a ser jogada no fogo. Jogada fora porque não produz fruto. Então, esse é o convite que o Evangelho de hoje nos faz. A frutificar. Que sejamos verdadeiramente a vinha do Senhor. Foi Ele que plantou. É Ele que nos criou. Ele que está nos nossos corações. Portanto, frutifiquemos para Deus. E caminhemos todos para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.